O trabalho discente efetivo, TDE, tem como tema interação solo-estrutura, método construtivo convencional no Brasil, que é a alvenaria em bloco cerâmico, versus o método monolítico com painéis GPS. A dupla responsável por esse trabalho é Fabiane Catarina Barbosa Lima e Caíla Andrade Jesus Carneiro, da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana. O trabalho é constituído por introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão, considerações finais e as referências. Os seres humanos há milhares de anos buscaram formas de se abrigar das intempéries e dos diversos perigos existentes, além da necessidade de se agruparem, o que remontam às primeiras cavernas usadas como moradia. Com o passar do tempo, surgiram outros materiais, como os blocos cerâmicos, feitos com argila, porém queimados em forno para o aumento da resistência, e dessa maneira foram melhorando as tecnologias construtivas, de modo que buscaram cada vez mais conforto e estruturas capazes de lhes servirem como moradias mais eficientes e seguras. Assim, as moradias foram evoluindo para o que é visto atualmente, desde as pequenas cidades até os centros urbanos. Diversas construções de diversas formas e tamanhos. No entanto, de acordo com uma pesquisa realizada no ano de 2017 pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, aponta para um déficit habitacional no Brasil ainda muito grande, em números gerais aproximadamente de 7,8 milhões de unidades habitacionais a mais deveriam existir para atender à demanda da população. Isso se dá por diversos aspectos, sendo um dos principais fatores a questão financeira, ainda mais se tratando das famílias de baixa renda e mesmo de classe média. O método construtivo, comumente utilizado no Brasil, facilmente observado como material para fechamento e delimitação das construções, as chamadas paredes são predominantemente de blocos cerâmicos. Para as estruturas deste tipo de construção, podem ser utilizados pilares e vigas, estes, na maioria das vezes, de concreto armado e eventualmente com estrutura metálica, já em muitos casos, quando é realizado a autoconstrução. Muitas casas nem têm essas estruturas citadas, o que pode ocasionar riscos de desabamento do imóvel ou deformações acentuadas em paredes, telhados e outras partes da construção, causando, na melhor das hipóteses, gastos para reparo, que seriam dispensados caso fossem construídos com a orientação técnica correta, quando não ocorrem os acidentes citados acima. Existem diversas opções de modelos de tecnologias construtivas utilizadas, difundidas em vários países, inclusive aqui no Brasil, que diferem do método tradicional utilizado por aqui, como, por exemplo, parede de gesso acartonado, mais conhecido como drywall. Há ainda as estruturas de steel frame, que são feitas com módulos pré-fabricados de metal, o wood frame, estruturas modulares pré-fabricadas de madeira, entre outros menos conhecidos. O método que será abordado ao longo deste trabalho é a tecnologia construtiva, que se utiliza de painéis monolíticos de poliestireno expandido, que é o EPS, mais comumente chamado no Brasil como isopor. Os objetivos deste trabalho. Objetivo geral: comparar os métodos construtivos, método construtivo tradicional do Brasil, versus o método construtivo monolítico com painel de EPS, nos seguintes itens: sistema estrutural, fundações, relação custo-benefício e praticidade de execução de obra. Os objetivos específicos são: criar um método arquitetônico tridimensional a partir da mesma planta para ambos os métodos construtivos, criar um projeto estrutural a partir da mesma planta para ambos os métodos construtivos, criar projetos de fundações a partir da mesma planta para ambos os métodos construtivos, levantar custos e quantitativos de materiais e mão de obra para ambos os métodos construtivos, descrever as etapas construtivas de cada método e estimar o tempo de construção para ambos os métodos construtivos. A metodologia. Realizada na cidade de Feira de Santana no ano de 2020, entre os meses de fevereiro a novembro, por meio de comparações quantitativas e qualitativas entre os métodos construtivos aqui abordados, através da criação dos projetos para uma casa de padrão popular com área construída de aproximadamente 80 metros quadrados, o intuito é de levantar dados próprios da região, pois alguns custos variam para cada local. Os projetos serão os seguintes: planta baixa através do software da Autodesk, AutoCAD, projeto arquitetônico feito através do software da Autodesk, o Revit, projeto estrutural feito através do software da AutoQI,
EBERC. Descrição das atividades que serão efetuadas a cada etapa da obra, planilhas de custo e de estimativa de tempo de execução através do software da Microsoft Excel. Com essas informações, será possível a criação de gráficos e tabelas que proporcionem a análise dos dados necessária para comparar o método construtivo tradicional do Brasil com o método construtivo monolítico, com o painel de EPS, nos aspectos estruturais de fundações, relação custo-benefício e execução da obra. Resultados e discussão. Uma das vantagens que mais se destaca em relação ao sistema monolítico, quando comparado à alvenaria de blocos cerâmicos, é o ganho relativo à prazo de obra. Há outros pontos positivos também, como as técnicas aplicadas, os materiais que são utilizados, a mão de obra, a logística de canteiro, e todos estes são bastante diferentes em relação à alvenaria de blocos cerâmicos. Ainda no comparativo entre os dois sistemas, o monolítico demonstra a eficácia referente à industrialização e produtividade, e, consequentemente, isso estimula diretamente no tempo de obra. Como a execução tem uma maior agilidade, acaba por excluir algumas etapas, gerando assim grande ganho de prazo e, consequentemente, custos também. Tratando-se de vedação, existe uma característica fundamental sobre o sistema monolítico, pois ele tem destaque no desempenho térmico e acústico. Entretanto, o sistema escolhido depende de vários fatores, ou seja, não existe um melhor sistema, e sim o sistema que se adequa ao tipo de projeto. Um sistema que pode ser viável para um projeto pode ser inviável para outro. Considerações finais. A construção civil precisa de uma constante modernização para que se torne competitiva e também ofereça produtos com qualidade. E tal modernização deve abranger desde os materiais até as técnicas de execuções dos serviços. Há uma série de vantagens no sistema monolítico em relação à alvenaria de blocos cerâmicos. Entre elas, pode-se destacar o desempenho acústico, térmico e da resistência ao fogo. Também se sobressai na velocidade de execução, que é mais ágil, o que influencia diretamente no prazo de tempo da obra. Sendo assim, se o tempo é mais curto, os custos também são menores. A aceitação desse sistema é o primeiro passo para que o cliente deve dar, criando assim um caminho para o desenvolvimento da construção civil no país.